Olá, signo de Capricórnio, eu sou Léo Carvi, sejam todas e todos bem-vindas. Esse é o meu canal, aqui eu busco alinhavar conhecimento com intenção. Espero que, enfim, vocês estejam bem. Essa é a primeira leitura, no caso, referente ao mês de setembro, primeira semana, principalmente. Bem, observe no seu mapa se você tem, além do Sol, ascendente, Lua e Mercúrio nesse signo, tudo bem? Sem mais delongas, vamos iniciar a sua tiragem. Capricórnio. Uau! Vamos lá. Bem, a primeira carta, no caso, que apareceu para vocês foi uma carta que é a carta que abre, no caso, o tarô, né? É a carta do mago, né? É uma carta muito poderosa porque fala de manipulação de ferramentas, de informações, né? É o mestre da manipulação, né? E esse aspecto é muito ambivalente porque pode trazer uma certa questão ligada à manipulação de informações, consequentemente de pessoas, mas também da realidade de um modo benéfico, né? Para um determinado contexto, ou para benefício próprio. Consequentemente, a gente tem aqui o Hierophante invertido. Cartas invertidas, né, dependendo da tiragem, muitas pessoas que, enfim, trabalham com tarô e consideram, no caso, cartas invertidas, o lado invertido remete a bloqueios. O Hierofante fala muito sobre tradicionalismo, também sobre rigidez e flexibilidade. Eu vejo aqui que eu não estou falando somente com um grupo de pessoas de Capricórnio, né? Especificamente, eu vejo que eu estou falando com um grupo de pessoas de Capricórnio que o ato da carta ter caído investida é um sinal bom, porque consequentemente remete a ouvir a sua intuição e não se encaixar em algumas normas que podem te deixar parado no tempo. E Capricórnio é um signo que é muito ligado ao monetário, ao financeiro. Porém, eu vejo que eu posso estar falando também com um grupo de pessoas de Capricórnio que tem uma necessidade muito grande de ter um controle emocional sobre outras pessoas. E, consequentemente, elas são mais fechadas ao ato de ouvir outras pessoas. E existe uma diferença muito grande em escutar e ouvir. Provavelmente, esse segundo grupo escuta, sai pelo outro ouvido, finge que não ouviu e age do jeito que lhe melhor convém. Então, assim, pelo que está sendo colocado aqui, tem essas duas possibilidades, né? Consequentemente, eu vejo que algumas pessoas aqui, no caso do signo de Capricórnio, andam trabalhando muito, ou andam muito estressadas e precisam, de fato, assim, ter um momento para si mesmas, porque o 4 de espadas fala sobre um descanso. Tirar um descanso, eu acredito que pode ser no campo mental, né? Entender o que está lhe sobrecarregando muito. Aqui também aparece um 4 de copas. O 4 de copas aqui é muito interessante porque é como se essa carta estivesse conversando com o 4 de espadas. E o que acontece? Aqui ele está descansando.
aqui ele está contemplando. Então, o que que acontece? Está sendo utilizado aqui, nesse contexto, a seguinte interpretação. É necessário você analisar a forma como você tratou as pessoas do seu passado e como você continua tratando determinado grupo de pessoas. Que tipo de padrões você está repetindo? Eu acredito que essa informação é referente ao segundo grupo. Mas pode ser que seja com algumas pessoas do primeiro também. Eu vejo também analisar a forma como você conduz o seu negócio, analisar a forma como você conduz a sua carreira profissional, né? Analisar a forma como você lida com pessoas também, né? E analisar que mensagem você está transmitindo para terceiros a respeito da sua comunicação pessoal, sabe? E como assim? Comunicação pessoal, seu senso estético, a sua personalidade, né? Entender se você está sendo você mesma, você mesmo, ou se você, no caso, simplesmente está sendo um reflexo de outras pessoas, por talvez você ter se convencido que talvez você sendo um pouco dessas outras pessoas, as quais, enfim, você tá, enfim, na sua vestimenta com características dessas pessoas, você possa meio que entrar em locais que, consequentemente, aquela outra pessoa somente tivesse abertura, mas você tendo um pouco do que aquela pessoa tem, seja esteticamente, você poderia também acessar aqueles espaços. Aqui fala de uma necessidade de pertencimento, que tem que ser trabalhada, né? Aqui também tem uma criança interior muito ferida, né? Aqui também tem uma pessoa que está trabalhando muito e que está descontando estresse nas outras pessoas, né? Então tem que, assim, entender o que está, assim, pesando. Tem uma pessoa que não está estressando outras pessoas, mas provavelmente internamente ela está doente. Internamente ela está doente. O grupo que, assim, tá menos denso, né, está basicamente algumas questões reprimidas. Mas, externamente, parece estar crescendo, né? Academicamente, né? Empresarialmente, né? A gente também aqui vê o mundo. O mundo aqui fala muito sobre networking. Eu acredito que é um momento muito interessante para você fazer networking em setembro. Eu acredito que também setembro para Capricórnio vai ser um mês que o que Capricórnio plantou, Capricórnio vai colher. A gente está em um ano que é regido por Omulu, né, o Senhor dos Tempos. Né? Na religião católica, ele é conhecido como o Senhor São Lázaro. Em religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, é o Senhor Omulu, que tem a energia saturniana. O planeta de Saturno está muito ligado ao tempo. Eu vejo que provavelmente aqui vai ter colheita. Aqui está falando especificamente de colheita. A partir de setembro vai começar a vir uma colheita. Né? E é muito interessante porque o arquétipo da águia aparece tanto nessa carta aqui, né? Esse arquétipo da águia, e esse mesmo arquétipo ele aparece aqui nessa outra carta.
As de espadas. Então, confirma que, de fato, tem-se... como é que eu posso dizer? Uma energia kármica, né? Muito forte, muito latente aqui para vocês de Capricórnio, né? O que é muito bom para um grupo, porque eu vejo que tem um grupo aqui colhendo grandes feitos. E tem outro grupo aqui que vai ser um pouco denso. Mas, na mesma proporção, é como se fosse um convite para mergulhar nas suas profundezas e, dessa vez, não fugir, sabe? Porque, assim, para esse grupo específico que vai ser um pouco mais denso, aparece a carta que tem a energia do signo de vocês, que é a carta do diabo. Então, o que acontece? A carta do diabo ela é uma carta que ela é muito sexual. Ela fala também de muitas prisões emocionais, ilusões, questões ligadas a crenças limitantes, né? É uma carta também, né, que fala muito sobre questões libidinosas, né? Também fala muito sobre a valorização exacerbada a questões materiais, né? Eu acho que é assim, tem-se um lugar saudável, né, ambição, mas aqui eu acredito que tem uma questão ligada, eu não sei, porque essa interpretação ela pode não ressoar com todo mundo, mas assim, eu vejo que tem alguém aqui de Capricórnio que pode ter gerado uma sensação de traição. Eu vejo que Capricórnio pode ter se sentido traído, como Capricórnio também pode ter traído. Então, é como se houvesse, assim, pesos, né? E aí, consequentemente, essa carta do diabo se conecta com essas duas cartas. Porque aqui fala de processos kármicos que você vai ter que lidar. E que se você fugir, provavelmente vai aparecer outras pessoas na sua vida, né? E num futuro não muito distante, que vai meio que te colocar em situações que pode fazer você se questionar referente a essa sensação em específico, em relação a esse processo kármico, né? É uma leitura que ela tá assim um tanto quanto desafiadora, né? Mas a mesma proporção muito interessante, porque quanto mais denso e desafiador, maior é a vitória, né? Então, é muito válido olhar por esse aspecto, né? É isso, confirmando a carta da justiça, processos kármicos, energia de Libra. Não adianta fugir, Capricórnio. É processos kármicos. Eita, pulou aqui. Olha, pulou aqui essas cartas. Eu vou tirar para vocês verem. Pajem de copas. 10 de copas. 9 de copas. 8 de copas. Olha, eu vejo aqui uma mulher engravidando. Eu vejo uma mulher aqui engravidando. Eu vejo aqui um grupo de pessoas casando, certo? Quem tem lua em Capricórnio provavelmente pode ter um pedido aqui de casamento, né? Tem um ato assim de noivar, de o relacionamento ir para um outro patamar. Eu vejo que essas pessoas aqui que vão noivar provavelmente vão. Existe uma grande possibilidade, nossa que lindo, de se construir um relacionamento para a vida toda. Para a vida toda. É uma conexão assim de vidas passadas. Para o grupo,
de pessoas que, assim, né, que vão engravidar, né, enfim, independente de ser uma mulher, uma mulher cis, um homem trans, eu vejo uma criança a caminho, sabe? Mas eu acredito, assim, que tem sabe, uma novidade, sabe? Eu sinto, assim, muito especificamente que é a criança, sabe? O 9 de copas, aqui fala de contemplação, comemoração. Eu vejo que teve alguém que conseguiu juntar uma grana legal e que vai chegar no ponto que vai comemorar esse trabalho tão árduo. O 8 de copas aqui fala sobre progresso e crescimento. Progresso e crescimento, no caso, mediante uma nova oportunidade de negócio que vai estar surgindo, né? Eu vejo que é assim. Tem um grupo de pessoas aqui de Capricórnio que foi injustiçado. E essas pessoas, elas podem receber a justiça. Tem um grupo de pessoas de Capricórnio que foram injustas com outras pessoas. E elas precisam, assim, tomar consciência e dar sabe, um passo atrás, conversar com essa pessoa, pedir desculpas, sabe, se redimir. Porque eu vejo que essa pessoa fazendo isso, de coração, né, também não é fazer forçado, muitas portas se abrirão para essa pessoa, sabe? E ela vai, consequentemente, até em termos de saúde física mesmo, ela vai ficar mais leve e, consequentemente, mais feliz, sabe? Porque o que acontece? Aqui é 9 e 8, ou seja, um passo atrás. Então, é interessante ter essa humildade e deixar o orgulho um pouco de lado. Tem outra carta aqui de copas que apareceu aqui para vocês, no fundo do deck, que foi a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela é uma carta que ela é muito ligada ao elemento água. Então, o que acontece? A Rainha de Copas, ela sabe que a nobreza muitas vezes vem da importância de você reconhecer detalhes importantes. E muitas vezes você admitir que você errou com alguém, ou de você admitir que você não sabe determinado conhecimento e se colocar para estudar, sabe? Você se permitir ser vulnerável e, consequentemente, você entender que a sua força também pode estar na sua vulnerabilidade é um modo também de você demonstrar a sua grandeza, ok? Signo de Capricórnio. Bem, eu vejo aqui Dez de espadas e a roda da fortuna. Um grupo de pessoas de Capricórnio vai passar por uma perda muito dolorosa. Um grupo de pessoas de Capricórnio, a roda vai girar. Pode ser que essas duas informações acabem ressoando com uma pessoa em específico. Essa perca muito brusca pode ser uma virada de chave, ou pode ter sido uma virada de chave, né? Essa perda muito brusca, no caso, vai fazer você olhar a situação por uma outra perspectiva. E talvez pelo fato de você olhar por uma outra perspectiva, você vai entrar nesse novo ciclo da sua vida. E, consequentemente, você não vai, assim, conseguir ser quem você era antes, né? Mediante esse lado seu internamente que foi afetado por conta dessa perda tão brusca. Aqui é 10 de espadas.
Então, e aqui aparece a morte. A morte remete a uma mudança. A força interna, dominação do ego, né? Entender que questões assim do seu ego você tem que dominar. A imperatriz, então energia materna muito forte, imperatriz. Fundo do deck, 6 de ouros. Aqui eu vejo que tem uma criança, né? Mulheres de Capricórnio, mulheres cis de Capricórnio, homens trans de Capricórnio, pessoas que, né, querem, enfim, ter crianças. Eu vejo que é assim, né? É um processo que pode modificar de fato a estrutura, não só corporal, mas mental, a forma de você ver o mundo, né? Se for num campo profissional, eu acredito que é assim. Eu vou estar falando com 3 grupos nesse tópico. Um grupo, de fato, assim, tem essa questão ligada a essa perca. E essa perca, no caso, pode te colocar num local que você tem que ter muita resiliência e força. Tem um outro grupo, no caso, que vai passar por um processo de crescimento, assim, muito grande. Que aqui a gente tem a morte. E, consequentemente, esses dois campos, esses dois grupos, eles vão estar com outra perspectiva de mundo, que aparece o dependurado. O dependurado, ele tem uma dificuldade muito grande de olhar as coisas por um outro ângulo, porque o que acontece? Ele tem uma dificuldade de simplesmente se desamarrar. Esse ato de desamarrar pode representar o ego. Então, eu vejo que algumas pessoas elas vão, de fato, estar abertas e a roda da fortuna vai estar girando para elas. Para pessoas que não querem abrir mão de questões ligadas ao ego, né? Então, infelizmente, vai vibrar essa energia do 10 de espadas. Para pessoas que vão aceitar mudanças, então, terá a energia da força, consequentemente, se interligando de um modo mais consistente com elas, porque elas vão estar entendendo, certo? Relacionado ao terceiro grupo, a Imperatriz. Para um grupo em específico aqui, a gente tem... Nossa! Tem alguém aqui que pode colocar tudo a perder, né? Emocionalmente. A Torre. Os Amantes. E o Louco. Pode colocar tudo a perder porque tem medo de se posicionar, né? De se colocar. Eu quero isso com você dessa forma e eu quero construir um relacionamento sério. Ou então pode ter uma necessidade de controle tão grande que acabe fazendo outra pessoa adoecer, né?
Aqui é para finalizar. Peguei mais 4 cartas. 7 de copas. 9 de paletes. Cavaleiro de espadas. E as de paletes. 7 de copas com 9 de paletes basicamente fala sobre impor limites de um modo saudável. Não é ser deselegante com as pessoas, mas é entender que, assim, você tem que saber se posicionar de um modo que você não seja tão grosseira com as pessoas, tão grosseiro com as pessoas, mas que você saiba se colocar para que essas pessoas não abusem de você, certo? Logo em seguida, a gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele basicamente tem uma energia muito rebelde, né? Uma energia de ter uma necessidade de aventura. Eu acredito que essa energia de aventura, ela tem que ser aplicada, signo de Capricórnio, em algum campo que você sinta que está muito monótono na sua vida, sabe? Eu acredito que essa carta fala muito sobre você entender qual campo está monótono, sabe? Que precisa de uma movimentação em específico, né? Para que então você possa obter um resultado que, assim, equilibre alguma questão que tá, assim, não tá muito legal, sabe? Se vocês sentiram a necessidade de fazer network, né, porque tem 7 de copas, eu acredito que realmente seria saudável você fazer alguma espécie de curso livre, bootcamp, não sei, sabe? Entender com quem você deseja se conectar, sabe? Aqui fala novamente sobre o ato de você saber filtrar. Aqui, na carta final, aparece um as de paletes, que tem o arquétipo do dragão. O arquétipo do dragão, ele carrega 7 arquétipos dentro dele. Então, eu acredito que, assim, fala sobre uma necessidade de controlar uma agressividade, né, para pessoas que são mais agressivas. Essa agressividade pode colocar muita coisa a perder. Também fala sobre você dar vazão a uma energia reprimida, sabe? Porque, assim, tem muitas pessoas que podem fazer besteira com muita energia reprimida. Então eu vejo a necessidade de fazer o exercício físico, de, consequentemente, frequentar uma terapia. Se não tem condições de frequentar uma terapia, buscar alguma atividade que seja minimamente saudável, sabe? E que, consequentemente, coloque você num local que você consiga desenvolver atividades que os detalhes eles consigam ficar melhor e mais perceptíveis. Bem, eu vou só pegar mais uma carta final, prometo. Rainha de Pentáculos. Rainha de Pentáculos basicamente mostra que, olha, para muitas pessoas aqui pode estar difícil, mas em vez de serem somente espertos, sejam inteligentes, cultive a humildade, entenda o momento certo para você ficar na sua, né? Respeitar o seu próprio tempo, como havia aqui sido mencionado antes, e busque se conectar um pouco com a natureza, sabe? Se você tem algum tipo de espiritualidade, coloque ela para jogo.
sabe? A tua espiritualidade, ela pode estar querendo falar contigo, né? Te trazer proteção, te trazer alegria. E você, eu não sei, mediante a correria do dia a dia, do cotidiano, você pode estar negligenciando ela. E ela pode estar ali querendo te oferecer ajuda, né? Então é isso, signo de Capricórnio. Ficou a leitura de mais de 30 minutos, se eu não me engano, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido, enfim, trazer um pouco de luz, né? Utilizando o tarot como ferramenta para a semana de vocês de setembro. Tudo bem? Um abraço e até breve.